Se você acha que utilizar Tor e VPN te torna anônimo na internet, você está tremendamente enganado. Na verdade, muito pelo contrário, você fica ainda mais exposto. E nesse vídeo eu vou te provar isso. A primeira coisa que você precisa entender é a diferença de privacidade e anonimato. Privacidade e anonimato. E a principal diferença é, na privacidade, a gente está falando sobre esconder suas ações. E no anonimato, a gente fala sobre esconder sua identidade. Então, quando a gente fala sobre ter mais privacidade na internet, a gente está falando sobre criptografar o tráfego. Você tem a sua identidade, o provedor de internet sabe quem é você, o servidor de destino sabe quem é você. Nesse meio, ninguém consegue ver o que está ocorrendo, o que está sendo feito. Então, isso é privacidade. No anonimato, significa justamente esconder a identidade por trás de alguma ação. Então, mesmo que algo aconteça, alguma ação seja feita em alguma aplicação, algum site, um post ou algo assim, ninguém sabe quem que fez aquilo. E aí vem o principal ponto quando a gente fala sobre VPN. A VPN, ela vai oferecer privacidade e não anonimato. Isso daqui é a VPN. Já já eu vou explicar melhor. Com a rede Tor, você tem anonimato. Rede Tor. E aí, obviamente, você é esperto, você fala, pô, se com a VPN eu tenho privacidade e com a rede Tor eu tenho anonimato, se eu juntar os dois, eu sou o cara mais invisível da internet. Não. Bom, vamos lá. Por que a VPN não te torna anônimo? Apesar do seu IP ficar mascarado para o servidor de destino, todo o seu tráfego passa por um único ponto, por um único servidor. Você deixa de confiar no seu provedor de internet para confiar no servidor da VPN. Então, nesse cenário aqui, tem a seguinte estrutura. Seu computador, seu dispositivo, vai acessar um site destino. Seu tráfego passa para o ISP, provedor de internet, chega no servidor de destino. Ou seja, o servidor de destino está vendo o seu IP externo. Utilizando a VPN, é colocado um outro servidor no meio. E ainda é colocado uma complexidade de criptografia, onde o próprio ISP não sabe o que você está fazendo. Então aqui existe um servidor de VPN, onde o seu IP externo vai se conectar, e ali dentro da VPN você vai ter um IP que vai se comunicar com o site externo. Ou seja, o site externo somente vai ver o IP da VPN e não o seu IP. Mas você pode pensar, pô, se o site de destino só vai ver o IP da VPN, ele não sabe a minha identidade. Porém, em todo esse fluxo, a sua identidade ela é preservada. Então, do seu dispositivo até o servidor da VPN, existe uma ligação até a sua pessoa. E até dentro da VPN, até as que falam que não guardam informações, que não tem logs, existe sim informações que ligam ali o tráfego do seu IP dentro da VPN com o seu IP externo do provedor de internet. Então suas informações estão lá. Tudo que você fizer nesse site de destino, esse servidor sabe. Ou seja, num cenário, por exemplo, de um ataque, né? Vamos supor que você é um hacker malicioso e quer fazer um ataque mirabolante e ser extremamente anônimo. Se um ataque acontece e a Polícia Federal chega nesse servidor de VPN falando, ó, preciso dos logs. Nesse momento aqui, quem que estava utilizando esse IP que o site de destino reportou? Ele vai fazer uma ligação direta com o seu provedor de internet. Nesse momento, você não tem anonimato. Porém, o ISP não sabe qual que é a sua comunicação com o site de destino. Você simplesmente faz uma troca de confiança. Ao invés de você confiar no seu provedor de internet, você vai confiar num servidor de VPN aleatório de uma empresa aleatória. Né? Será que vale a pena? Aí vai de cada caso. Agora, vamos falar da rede Tor. Aqui vai ser um pouco diferente, porque o que torna a rede Tor uma rede que te coloca em certo nível de anonimato é justamente a complexidade de relação entre o tráfego.
Ou seja, até é possível fazer um tracking de tráfego e tudo mais, porém são tantos e tantos dados ali, usuários acessando uma rede que se embaralha completamente, e acaba tornando improvável de chegar de forma direta na identidade daquela pessoa. Então como é que funciona o cenário aqui da rede Tor? Ao invés dessa conexão com um servidor único, que vai centralizar o seu tráfego, na rede Tor existe uma espécie de embaralhamento do tráfego. Então, o seu dispositivo se conecta ao ISP e o ISP vai se conectar no nó de entrada da rede Tor. Nó de entrada. Porém, após essa conexão com o nó de entrada, serão feitas mais 2 conexões antes de chegar no servidor de destino. Então, do nó de entrada para um outro nó, vou chamar de nó de relay, e depois para um nó de saída, onde vai ser ali o ponto final, onde seu tráfego vai sair da rede Tor para chegar ao site de destino. Nó de saída. Porém, tem um ponto. Todo o tráfego dentro da rede Tor é criptografado. Então, até aqui, existe uma criptografia. Criptografado. Parecido. Só que olha o interessante. O IP aqui vai estar fora disso, né? O nó de entrada, ele vai saber o seu IP externo. Porém, ele não sabe o site de destino. Ele simplesmente vai enviar para o nó de relay. O nó de relay já não sabe mais o seu IP externo. Ele tem o IP do nó de entrada. E ele também não sabe o IP do site de destino. Ele sabe o IP do nó de saída. Então ele simplesmente redireciona esse tráfego para lá. Tudo isso criptografado. Ele não consegue ler nada. Ele não sabe o que está se passando ali. Ele simplesmente redireciona pacotes criptografados. E o nó de saída, ele não sabe mais ainda de onde que veio essa requisição. Ele não sabe nem o IP do nó de entrada. Porém, nesse momento aqui, ele sabe o IP do site de destino e é aí que o tráfego é enviado de forma descriptografada para o servidor de destino. Então essa complexidade faz com que seja improvável o tracking reverso para chegar até a sua identidade. Principalmente porque existem vários e vários nós e muito tráfego rolando e tudo isso. Claro que acessando um site HTTPS, né, com o Tor, esse tráfego final aqui, ele vai ser descriptografado, porém, ele vai ser um tráfego criptografado em relação à interação cliente-servidor, né? Porém, essa criptografia dentro da rede Tor acontece com uma segunda camada. Então, sua requisição passa por tudo isso e ela também volta. Então, o nó de saída recebe, envia para o relay, relay envia para o nó de entrada e isso vai para o seu ISP e vai para o seu computador. E somente aqui no seu computador tudo fica descriptografado. Então, o seu ISP sabe que você entrou na rede Tor. Ele sabe que teve alguma comunicação com um nó de entrada na rede Tor, porém ele não sabe para onde foi isso. E o site de destino sabe que a requisição saiu da rede Tor, porém não sabe de onde que veio. Tudo nesse meio aqui garante o seu anonimato, teoricamente. Explicação bem resumida, tá? Mas aí agora a gente vai falar do ponto principal desse vídeo. Se aqui eu tenho o anonimato e aqui eu tenho a privacidade, por que se eu juntar os dois, eu na verdade estou regredindo em relação à privacidade e anonimato? Olha só que legal. Olha só. Aqui a gente tem a conexão padrão com a rede Tor e a conexão padrão com a VPN. Vamos criar mais um cenário aqui embaixo. Eu vou ter agora o meu dispositivo, que antes de conectar na rede Tor, vai conectar na VPN. Então aqui, nesse meio, antes de conectar na rede Tor, o ISP se conecta na VPN e depois se conecta na rede Tor, no nó de entrada. Beleza, vamos aos problemas disso aqui. É óbvio que é adicionado complexidade em toda essa comunicação. Porém, imagina o seguinte, quando você conecta direto na rede Tor, você é como se fosse um no meio de uma multidão, uma agulha no palheiro. Quando você conecta num servidor de VPN e depois na rede Tor, o conjunto de pessoas, de identidades, nesse contexto de conexão, é muito menor.
Então, mesmo que mais complexo, tem muito menos possibilidades de agentes possíveis em relação a alguma ação tomada, algum ataque ou algo nesse sentido. Você acaba se destacando. E esse é o principal ponto do anonimato. É muito mais fácil você ser invisível no meio de uma multidão do que você nunca aparecer, porque em algum momento você vai deixar um rastro. Porém, quando você está no meio de uma multidão, um monte de gente está deixando rastros. Um monte de gente está apagando os seus rastros e confundindo os seus rastros. Então, o anonimato tem muito mais relação com se camuflar do que se esconder completamente. E outra coisa, como eu falei, quando você se conecta na VPN, é só uma troca de confiança. Você está deixando de confiar no seu provedor de internet para confiar numa empresa aleatória, que obviamente tem seus logs ali, de quem conecta e tudo mais. Então, nesse ponto central, existe o nó de entrada e existe o seu IP. Então, aqui centraliza toda a sua identidade. Um único servidor, de forma totalmente isolada, tem suas informações. Vamos supor que quando você chega aqui no site de destino, via seu navegador, seja possível identificar o fuso horário do seu navegador, da sua máquina. Né? Isso é totalmente possível. Pô, o cara, sabendo o fuso horário, ele já tem uma ideia de onde você está, a partir do seu dispositivo. Porque aqui a gente não está falando de tráfego, a gente está falando em relação ao seu navegador. Então, são outras técnicas de privacidade, anonimato, que eu não vou falar nesse vídeo. Vou fazer um outro vídeo depois falando como que realmente é possível se tornar anônimo, ter mais privacidade. Mas, pô, através do fuso horário, o cara sabe mais ou menos de onde você é. Analisando os logs do servidor de VPN e principalmente os logs que se conectam em algum nó de entrada, o cara consegue fazer uma relação temporal da requisição que chegou lá no servidor de destino com o timestamp, o tempo ali dessa conexão com o nó de entrada. Né? Tem uma diferença mínima ali e com isso é possível fazer todo o tracking de quem se conectou. Simples. Beleza, então aqui a gente já viu que utilizar o servidor antes de se conectar na rede Tor prejudica o seu anonimato. Agora, vamos fazer o contrário. Ao invés da gente conectar na VPN antes, a gente vai conectar depois. Aí acabou. Aí sim você vai estar anônimo. Será mesmo? Muita gente acha que sim. E eu vou te provar que não. Na verdade, nesse cenário aqui, é ainda pior. Então vamos lá. Você, com o seu dispositivo, se conectou no SP, nó de entrada, relay, nó de saída. Inclusive, você pode até adicionar complexidades aqui, fazer várias iterações de conexões com a rede Tor, deixar ainda mais complexo todo esse tráfego. E depois sai lá para o servidor de VPN. E o servidor de VPN, de forma criptografada, se conecta com o site de destino e, da mesma forma, acontece o processo reverso, passando por todo esse circuito, né, de complexidade para tentar te esconder. Qual que é o principal problema aqui? Você está pegando um tráfego completamente embaralhado de milhões e milhões de identidades, tudo ali sem ter alguma relação direta com uma pessoa específica. Toda essa complexidade para chegar até você e colocando num funil num único servidor. Ou seja, tudo que você fizer aqui, não importa a quantidade de complexidade que você coloque aqui dentro, você está unificando tudo isso num único servidor de VPN. Ou seja, esse servidor de VPN aqui, novamente, atua como o ponto fraco de toda essa estrutura. E o pior de tudo, o servidor de VPN, lembra que eu falei que o nó de saída aqui, o tráfego vem descriptografado? O servidor de saída envia todo o seu tráfego descriptografado para o VPN. Ou seja, basicamente tudo isso daqui não serviu de nada. O servidor de VPN está ali com todo acesso ao seu tráfego. Site destino, dependendo do cenário, até o seu IP real do seu provedor, ele consegue acessar nessa posição aqui. Mais uma vez, dentro do grupo de usuários da VPN, se for uma grande VPN, vão ter ali milhares, milhões de usuários. Porém, se você está utilizando a rede Tor para entrar, esse número diminui muito. Ou seja, dentre um conjunto de usuários que utilizam a rede Tor para se conectar naquela VPN, você está ali em mais destaque ainda. Mais uma vez,
você se mostrando. Sabendo disso, acho que ficou bem claro que utilizar VPN mais Tor ou Tor mais VPN não realmente te deixa mais anônimo ou te coloca no maior nível de privacidade. Que normalmente acaba expondo a identidade de criminosos na internet, de hackers e tudo mais, são ações, são falhas humanas. Um login numa conta pessoal, a forma de escrever, talvez uma expressão ou uma piada ali que ele utiliza no contexto pessoal, ele faz dentro de um cenário onde ele está ali na sua identidade anônima, e isso cria uma ligação direta à pessoa. Até a própria resolução do monitor é uma informação que pode levar até a identidade da pessoa por trás daquela ação que teoricamente seria anônima. E um outro ponto, o anonimato, para funcionar mesmo, ele precisa ser constante. Não adianta você fazer algo anônimo 10 anos atrás e hoje fazer algo que relacione aquela ação. Então você está perdendo o anonimato de algo que já aconteceu. Por exemplo, você tinha uma identidade ali num fórum hacker e tal, com um nickname, e depois você criou uma conta no joguinho com aquele mesmo nickname. Pô, pode ser que outra pessoa tenha criado a conta com o mesmo nickname? Pode sim, porém é um ponto de informação que liga algo que não tem identidade com alguma identidade. Então, uma quebra do anonimato. Comentem aí se vocês querem um vídeo eu explicando as técnicas que realmente deixam as pessoas anônimas na internet, deixam as pessoas com mais privacidade e tudo mais. Só para finalizar aqui, se você quer se tornar um hacker profissional, você precisa conhecer a SolidOne, uma plataforma onde com apenas uma assinatura você se torna um pentester profissional e certificado. Vou deixar um link no comentário fixado, inclusive a gente está com desconto, corre lá. Tá? Acabou de lançar o campeonato de hacking da Solid, a 9ª edição, valendo 15 mil reais para o vencedor. Vou deixar um link no comentário fixado para você dar uma olhada lá. E aí, o que você achou desse vídeo? Comentem aí sugestões para próximos temas, vídeos, notícias para eu reagir e comentar aqui. Se inscreve no canal, dá um like, segue a Solid nas redes sociais, a gente posta conteúdos legais lá no Instagram, sempre estou conversando com a galera no Stories. Então, segue a gente lá. Beleza? Até a próxima. Falou!